E aí galera, beleza? Aqui é o Maicon e hoje nós vamos falar sobre CPC 36, Consolidação de Demonstrações Contábeis. Mas antes da gente entrar diretamente nos cálculos, eu te mostrar diretamente o balanço, como é que funciona, eu vou voltar um pouquinho só e te dar três dicas importantíssimas para você começar a fazer uma consolidação de balanço. Antes de você começar a trabalhar com os números, são três coisas muito importantes que você precisa estar atento. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te deixar a par dessas questões, porque caso você não observe algum desses pontos, provavelmente você vai ter que começar o trabalho praticamente do zero. Então é importante você estar bem atento a todos esses pontos. Se você é novo aqui no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Aproveite esses minutinhos e se inscreva aqui. Também deixe o seu comentário me falando da cidade onde você está assistindo esse vídeo, qual a cidade, qual o estado, enfim, para que eu saiba até onde esse vídeo está chegando. E se você tiver alguma dúvida específica também, coloque aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder a todos eles, ok? Então é isso aí, vamos para a tela do meu computador. Vou te passar agora as principais informações que você precisa saber antes de começar um processo de consolidação de demonstrações contábeis aí, tá certo? Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, então vamos entrar no detalhe aqui para que você entenda quais são esses pontos, né? O que precisa ser levado em consideração e que vai afetar diretamente o resultado aí das demonstrações contábeis consolidadas, tá? Basicamente, eu quero trazer os principais pontos de atenção para que você, antes de você iniciar esse trabalho, tá? Porque o que acontece? Às vezes a consolidação ela envolve conversão de moedas, às vezes a consolidação ela tem períodos quebrados e é isso que eu quero abordar com vocês aqui, porque dependendo da forma que você começar o trabalho, vai ser o resultado. E se você tiver que corrigir tudo isso na mão depois de novo, é aí que vem o dobro do trabalho que você poderia ter evitado se você tivesse analisado com calma esses principais pontos que eu vou passar aqui. Tá? Então vamos lá. Antes de começar, a principal coisa que a gente precisa ter em mente é se essas empresas são controladas de fato. E aí existem alguns requisitos ali para poder determinar se a empresa se a empresa controla de fato a investida. Né? Então tem alguns requisitos que a gente precisa avaliar. Na verdade, todos esses requisitos aqui se ela possui poder, se a controladora possui poder sobre a investida, né? Se o investidor possui poder sobre a investida. O que significa ter esse poder? Esse poder ele vai envolver ah, diretamente o controle da empresa no direcionamento dos retornos que a empresa investida vai trazer para a empresa investidora. Tá? Então, se ela tem esse poder sobre a investida, ela consegue influenciar as principais decisões e essas decisões agem diretamente sobre os retornos variáveis que vêm dessa empresa. Os retornos variáveis seriam os fluxos de caixa que a empresa vai receber, né, por esse investimento, os dividendos que ela vai receber por esse controle no investimento, ou outros benefícios econômicos, né, que não precisam ser necessariamente dinheiro, mas uma posição melhor de mercado, né, ela pode direcionar essa investida para obter uma posição melhor de mercado mais favorável para ela. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa que distribui, que produz, na verdade, laticínios. E ela adquire aí a participação, né, a majoritária em uma empresa que faz logística, né, uma empresa de logística que vai distribuir esses produtos aí ao longo dentro do Brasil. Ela possui uma infiltração dentro de estados específicos onde a controladora precisa e quer, na verdade, abrir novos mercados. Então, ela obtém, além, obviamente, dos retornos que ela vai obter financeiros, ela também obtém uma posição de mercado mais favorável. Então, nesse caso, ela tem o poder dela e ela direciona esse poder sobre esses retornos que vão acontecer pela aquisição desse investimento. Então, quando existe o poder sobre a investida, essa vantagem que ela tem sobre a investida de poder direcionar os esforços da investida para geração de fluxo de caixa ou para uma posição mais favorável, né, que são esses retornos variáveis que a norma propriamente diz, então existe controle. Né? E, obviamente, muitas pessoas aí no dia a dia, elas usam, para medir essa questão do controle, elas utilizam o percentual de participação. Né? Se a controladora tem 50% mais um de ações da empresa ou de cotas da empresa, então existe controle e não necessariamente é isso. Né? Então, existe o caso, por exemplo, da Coca-Cola que consolida os engarrafadores, as empresas que fazem o engarrafamento da bebida.
E ela não possui diretamente participação sobre essas empresas, mas ela detém poder sobre essas empresas. Essas empresas só produzem para a Coca-Cola. Se quebrar o contrato com a Coca-Cola, essas empresas quebram também. Então, ela possui controle sobre essas empresas, mesmo ela não tendo um real de participação nelas, especificamente. Ela possui controle de direcionar todo o esforço dessa empresa para benefício dela. Então não, ela consolida essas empresas que são os engarrafadores dela. Então aí mostra para vocês que não necessariamente o percentual de participação é um fator determinante. É um indicativo, é um grande indicativo, que se ela tem com mais participação sobre a empresa, ela pode direcionar e pode exercer o poder dela sobre a empresa investida, mas não necessariamente, tá? Então, como o IFRS é muito julgamento, analise sempre essa questão, se existe poder sobre a investida. Tá? Então, esse é o primeiro fator importante. Ok, determinou se existe poder e determinamos que a empresa tem poder e influência significativa sobre a empresa investida, né? A controlada no caso. Nós também precisamos verificar esse percentual de participação nas investidas quando ele existe. Tá? Por que, que a gente precisa determinar esse percentual de participação? Primeiro, para o cálculo da equivalência patrimonial. Né? Tem muita gente também que fala, ela é uma controladora, então não precisa fazer equivalência patrimonial, é só fazer a consolidação e eliminar o investimento. Bom, não é por aí. A gente precisa sim calcular a equivalência patrimonial para atualizar o valor do investimento, tá? Lá na controladora. Então precisa calcular o percentual de participação dela e fazer também o cálculo da equivalência patrimonial. Outro ponto importante aí é também determinar a participação dos minoritários ou não controladores, tá? Porque no momento da consolidação, caso a controladora não possua 100%, ela vai ter uma linha no balanço que ela vai precisar abrir lá no patrimônio líquido, colocando o percentual dos não controladores. Então, importantíssimo saber o percentual de participação nessas investidas, né? Nessas controladas, no caso. E também determinar se ela vai ter a participação de minoritários aí de não controladores, porque isso precisa ficar separado numa linha do balanço. E também, outra questão importante de determinar o percentual de participação, como eu disse anteriormente, é um dos indicativos de controle. Como eu falei também, não é o fator determinante, mas era um dos indicativos de controle. Tá bom? Então, precisa determinar aí o percentual de participação nas investidas. Muito importante você ter isso em mãos antes de começar. Outra questão importante que nem está no CPC 36 é a moeda funcional. Tá? Então, a determinação da moeda funcional ela vai afetar aí diretamente a preparação dessas demonstrações consolidadas. E eu vou dar alguns exemplos aqui, trazendo situações específicas para que você entenda melhor esse cenário, determinar qual que seria a moeda funcional. E a moeda funcional no CPC 02, ele nos diz que a moeda funcional ela deve ser determinada deve ser determinada por um grupo econômico sempre que houverem algumas características determinantes aí no meio. Por exemplo, se uma empresa uma empresa que controla outras empresas em diferentes países, ela possui aí o controle sobre essas empresas, mas ela não for uma entidade operacional efetivamente, não acontecer, todos os investimentos não acontecem na moeda do país de origem, os pagamentos das principais despesas não acontecem na moeda do país de origem, ou se todos os principais investimentos, formação de custo dessa empresa também não acontece na moeda do país de origem, a moeda funcional não vai ser a moeda da controladora efetivamente. Tá? Esse é um exemplo geral, mas vai ficar mais claro agora colocando detalhes. Tá? Vamos pensar o seguinte, alguns cenários. Se a controladora é uma empresa brasileira e operacional, e possui também duas controladas no Brasil, qual que seria a moeda funcional? A empresa está no Brasil e as controladoras a controladora está no Brasil e as controladas também. Qual que seria a moeda funcional nesse caso? Não fica nem difícil de dizer, né? Seria o real. Tá? Porque todas as empresas estão no mesmo ambiente econômico, todas elas empenham suas despesas na mesma moeda, todas elas fazem os investimentos na mesma moeda e obtêm fluxos de caixa na mesma moeda. Então seria o real. Agora vamos começar a complicar um pouquinho. Se a empresa a controladora ela é brasileira, uma holding, veja bem, uma holding não operacional, ou seja, ela existe para controle de outras empresas efetivamente. Ela não possui atividade comercial, ela não compra, ela não vende, ela simplesmente existe para registrar aí e consolidar esses investimentos. Ela não é operacional e ela possui duas controladas aí no Reino Unido. Qual seria a moeda funcional dessa empresa
dessa consolidação especificamente, das demonstrações contábeis consolidadas. Qual seria essa moeda funcional? Veja bem, ela é uma brasileira, ela detém o controle. E as outras duas empresas controladas e operacionais, elas estão no Reino Unido. Qual que seria a moeda funcional nesse caso? Seria a libra esterlina. Por quê? Veja bem, a empresa brasileira ela não possui atividade comercial, ela não é operacional e todas as atividades de investimento, de compras, vendas, prestações de serviço, pagamento de salários, formação do custo, preço de venda, tudo acontece no Reino Unido nessas empresas controladas. Nesse cenário, a moeda funcional dela é a libra esterlina. Então, a empresa brasileira vai ter que converter as suas demonstrações contábeis para libras e depois fazer a consolidação com essas empresas que já estão, com o balanço dessas empresas que já está preparado com moeda funcional em libras, né, em libras esterlinas. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que a empresa brasileira, que é a controladora, ela não vai consolidar as suas demonstrações em reais, vai ser em libras, tá? Importantíssimo esse ponto aí. E um outro exemplo também, se a empresa controladora é uma empresa americana, holding e não operacional, e ela possui uma controlada no Brasil, qual que seria a moeda funcional? A lógica é a mesma, tá? Se ela é uma empresa holding não operacional e ela possui uma controlada no Brasil, a moeda funcional dela, embora ela seja uma empresa americana, né, que tem as suas demonstrações em dólares, ela vai ter que fazer a consolidação em reais. Então, ela vai ter que converter as suas demonstrações contábeis dos Estados Unidos, que são preparadas em dólares, para reais, e vai consolidar com a empresa controlada aqui no Brasil, que é operacional em real. Tá? Então, a lógica, pessoal, sempre vai ser essa: determinem a moeda funcional antes de começar o processo de consolidação. Porque no final do dia, quando a gente envolve uma conversão de balanço, você sabe que vai ter outras variáveis aí no meio. Você vai ter que fazer a conversão de ativos e passivos pela taxa de fechamento, você vai ter que fazer a conversão dos ativos não monetários pela taxa histórica, e você vai ter que fazer a conversão das demonstrações de resultado com base na taxa média. Você vai ter que usar taxas diferentes para fazer essas demonstrações. Geralmente tudo é feito em Excel, tá? Então você pensa você ter que fazer tudo de novo, ter que converter balanço mês a mês ali, durante 12 balanços consecutivos ali, caso haja necessidade, né? E normalmente é feito dessa forma. Vai ter que converter 12 demonstrações contábeis e depois vai ter que refazer tudo de novo por um erro de moeda funcional. É um trabalho colossal aí. Então, determinar essa moeda funcional é importantíssimo nesse ponto. E a outra questão muito relevante aí também é a data de aquisição do controle sobre as investidas, que é outro ponto que normalmente passa batido aí na grande maioria das consolidações, que é o seguinte: a consolidação da investida ela se inicia a partir da data em que o investidor obtiver o controle sobre essa investida especificamente, tá? Então, quer dizer, se uma empresa ela vai fazer demonstrações consolidadas, ela precisa saber quando começou esse controle especificamente. Tá? Pode ser que no momento em que a primeira consolidação for feita seja um ano completo, mas normalmente não é. Normalmente são períodos quebrados na primeira consolidação. Vou te mostrar um exemplo mais fácil aqui. Se a investidora adquirir um controle sobre a investida em 1º de 2018, qual seria o período a ser consolidado nesse exercício social? Em 2018, qual seria o período a ser consolidado especificamente? No mínimo, tá? Estou colocando só as principais demonstrações que a gente tem aqui. A empresa deveria consolidar o balanço, a DRE, a DMPL, a DRA e a DFC, considerando os resultados de 1º de abril de 2018 a 31 de 12 de 2018. Tá? Ou seja, a empresa, como que você vai fazer isso aqui, né? Você vai ter que calcular equivalência patrimonial, tudo normal. Você faz o balanço normal das empresas de janeiro a dezembro. Mas o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer um primeiro balanço encerrando essas demonstrações de resultado de 1º de janeiro até 31 de março de 2018. Você vai ter que fazer esse balanço, apurar os resultados e considerar esses resultados no PL da empresa investida. Tá? A partir dali, o que você vai fazer é consolidar com a controladora os resultados que vão acontecer de 1º de abril até 31 de 12 de 18. Então, aí sim você vai ter um DRE que vai ter as
operações da empresa, compras, vendas, despesas, custos, tudo isso vai acontecer só para fins de consolidação só a partir de 1º de 4 de 2018 a 31 de dezembro de 2018. E isso tudo vai afetar DMPL, DRA, DFC, enfim, todas as demais demonstrações contábeis aí para frente. Obviamente, o balanço não vai mudar, né? As contas patrimoniais não mudam, porque no final do dia você vai ter um balanço acumulado em dezembro, que começa em janeiro e termina em dezembro, porém, os resultados acumulados e todas as demais demonstrações que vêm a partir dos resultados acumulados ali, eles vão mudar, porque a gente vai ter um período quebrado aí dentro, né? A gente não vai consolidar o ano inteiro. E se você consolidar o ano inteiro e você estiver passando por auditoria, você vai ter que voltar e fazer esse processo, né? Então, mais uma outra coisa importante que você precisa fazer antes de começar o processo de consolidação. Data de aquisição de controle sobre as investidas é muito importante. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui para dar aquela fortalecida. De novo, coloquem todas as suas dúvidas aqui a respeito desse processo de consolidação de demonstrações contábeis. Eu terei o maior prazer de responder a todos. E no próximo vídeo eu vou trabalhar um caso bem prático especificamente para que você entenda como funciona na prática a eliminação ali das transações intercompany. Enfim, vai ficar mais fácil para você entender esse processo. Acesse também o site fabricadecontadores.com, lá você vai encontrar muitos materiais que servem aí para você, para te ajudar no dia a dia, né? Para você trabalhar de forma mais eficiente aí no dia a dia também na parte contábil, na consolidação de demonstrações contábeis. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço e até lá!